Divisão do Exército, Henrique Martins Nolasco Sobrinho. A excelentíssima senhora secretária de Estado de Educação, professora Macaé Evaristo. A excelentíssima senhora procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Hélida Graziane Pinto. Ouviremos agora o hino nacional. Eu gostaria de pedir mais uma salva de palmas, que o brasileiro é assim, né, gente? Tem o hino no coração e na ponta da língua, mas a salva de palmas para todos. E nós apresentamos agora, de olho no telão, o aplicativo Na Ponta do Lápis.
Bom, pessoal, esse foi só um aperitivo. Mais tarde a gente vai falar um pouco sobre o aplicativo. Nós gostaríamos de agradecer a presença do conselheiro Vanderlei Ávila, nosso conselheiro decano, do conselheiro substituto Hamilton Coelho, dos prefeitos municipais, secretários de Estado aqui presentes, secretários municipais de educação, diretores de escola, professores, toda a comunidade de ensino do Estado e das cidades mineiras. Muito obrigado pela presença. Nós passamos, então, a palavra ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Cláudio Couto Terrão. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Elvésio Miranda Magalhães Júnior, neste ato representando o governador do Estado, Fernando Pimentel, Excelentíssima senhora desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Herbert Carneiro, Excelentíssima senhora coordenadora da Coordenadoria Estadual de Educação do Ministério Público de Minas, promotora de Justiça Daniela Yokohama, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça Antônio Sérgio Toné, Excelentíssima senhora defensora pública e assessora de Planejamento e Infraestrutura da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Roberta de Mesquita Ribeiro, neste ato representando a Defensoria Pública Geral, a Defensora Pública Geral Cristiane Neves Procópio Malard. Excelentíssima senhora Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Cristina Andrade Melo, neste ato, representando o Procurador-Geral Daniel de Carvalho Guimarães, a quem eu devo muito, no início, a participação para o desenvolvimento desse projeto. Foi uma pessoa que, antes mesmo de assumirmos a presidência da Casa, já nos apresentava e compartilhava comigo os desafios que deveriam ser, de alguma maneira, resolvidos ou partilhados na área da educação. Agradeço, Cristina, a sua colaboração essencial nesse projeto. Excelentíssimo senhor Coronel Marcos Vinícius Mansur Messeder, nesse ato representando o comandante da 4ª Região Militar, General de Divisão do Exército Henrique Martins Nolasco Sobrinho. Excelentíssima senhora Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, doutora Hélida Graziane Pinto, uma incansável defensora das políticas públicas sociais em geral, mas, em especial, da política pública de educação, uma pessoa que eu não tenho dúvidas de dizer que é uma das maiores, se não a maior conhecedora da área, neste momento, aqui no Brasil. Agradeço às demais autoridades aqui presentes, em especial tenho visto ali o prefeito de Sabará, que assumiu conosco o compromisso de ser o município pioneiro, um município que participou do projeto piloto na ponta do lápis. O meu agradecimento especial ao prefeito Wander Borges. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os prefeitos e autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Há muito tem se tentado fazer a transição da administração burocrática, essencialmente formalista e focada na avaliação dos aspectos formais, para a chamada administração gerencial, voltada aos benefícios materiais, à qualidade dos serviços, ao resultado e à efetividade das políticas públicas. Apesar do esforço de muitos gestores e da atuação de diversos órgãos de controle na aplicação dos recursos públicos, a realidade tem nos mostrado que ainda não conseguimos prestar serviços públicos de qualidade aos cidadãos, mesmo nas áreas mais essenciais, educação, saúde, segurança, por exemplo. Diante desse quadro,
impusemos-nos uma reflexão: como avaliar a efetividade das políticas públicas de governo na execução das políticas de Estado? Desdobramos essa reflexão em pelo menos outras 3. Como o Tribunal de Contas deve agir para que a administração pública alcance essa tão almejada melhoria? Como harmonizar quantidade e qualidade dos serviços públicos? É possível, ao controle externo, atuar com a mesma intensidade, extensão e profundidade nos diversos serviços públicos, educação, saúde, saneamento, infraestrutura, arrecadação, dentre tantos? A resposta à última indagação parece intuitiva ou mesmo óbvia. É impossível materialmente controlar tudo com o mesmo grau de intensidade ou eficiência. Por isso, essa gestão optou por basear esforços em 2 pilares: a absoluta transparência, com a adoção da política de dados abertos no âmbito administrativo, e numa atuação prioritária do controle externo na educação, política essencial de Estado para a qual foi constitucionalmente reservada parcela significativa dos recursos públicos. Por outro lado, na inexistência de respostas prontas à primeira reflexão relacionada ao controle da efetividade da política pública, restou-nos o grande desafio de desenvolver um projeto de controle para a função pública escolhida, a educação. Nossas ações deveriam ser essencialmente pedagógicas, dialógicas, pautadas, portanto, no diálogo com os gestores, e também concertadas e cooperativas, ou seja, envolvendo os diversos atores da área, mas deveria ser, sobretudo, na sua espinha dorsal, na sua essência, um conjunto de ações que refletisse um controle para e com o cidadão. O projeto na ponta do lápis constitui-se, portanto, num conjunto de ações direcionadas ao controle estatal e social da política e dos serviços voltados à educação. Essas ações serão desenvolvidas em 3 dimensões: formação, de caráter pedagógico, gestão e, evidentemente, a fiscalização. O objetivo do projeto, sua meta finalística, é, portanto, buscar a resposta à nossa reflexão-desafio, aferir se controle externo, atuando prioritariamente na função de educação, pode contribuir para a tão sonhada efetividade dessa política de Estado. Nas vertentes de formação e da gestão, pretendemos estimular a governança pública. Os gestores precisam desenvolver a capacidade de avaliar, direcionar e monitorar a execução de sua própria política de educação, notadamente quanto à qualidade dos serviços prestados. Só assim será possível dar efetividade à concretização desse direito fundamental basilar. É necessário sair da velha lógica da aferição do montante da despesa ou da simples e formal aplicação do mínimo constitucional para focar no resultado da qualidade do serviço prestado, o quanto os estudantes estão, de fato, aprendendo. Esse é o desafio. Numa linguagem simples, o que pretendemos é fazer, em primeiro lugar, cooperar com gestores, municiando-os com dados e informações que lhes permitam conciliar suas políticas de governo com as diretrizes constitucionais, o Plano Nacional, o Plano Estadual, os planos municipais de educação. Não há, por exemplo, como dar efetividade a tais políticas sem que haja a garantia dos meios necessários nas respectivas leis orçamentárias. Deve haver o reflexo de todas as políticas de Estado no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. É nesse contexto que temos a imensa satisfação de lançar hoje
um dos produtos desse projeto aplicativo, o aplicativo na ponta do lápis, que nada mais é do que uma plataforma de captação de dados sobre as escolas públicas para transformá-los em informações gerenciais. É uma ferramenta que permite aproximar os diversos níveis de gestão e controle da realidade estrutural da educação pública. Com o aplicativo, é possível realizar, por exemplo, um diagnóstico das escolas, mediante respostas a perguntas pré-definidas, simples, tais como: o refeitório da escola possui cadeiras, mesas e talheres para alimentação? E respostas simples: todos os dias, às vezes, nunca. O refeitório é limpo? Todos os dias, às vezes, nunca. Os banheiros são limpos? Todos os dias, às vezes, nunca. Os vasos sanitários, mictórios, as pias dos banheiros estão em bom estado de funcionamento? Sim, não. No banheiro, há box para portadores de necessidades especiais? Sim, não. Os banheiros estão equipados com sabonete, papel higiênico, papel toalha e cesta de lixo? Sim, não. Perguntas simples, mas fundamentais para um diagnóstico estrutural dessas escolas. E fiquei impressionado com os primeiros resultados. Impressionado porque, em grande parte das escolas, não há sequer papel higiênico para os alunos. Além desse conjunto de quesitos pré-definidos, é possível fazer também relatos, denúncias, reclamações e sugestões, inclusive com anexação de fotos dos fatos relatados. Esses dados serão repassados em tempo real aos computadores do Tribunal de Contas, classificados e transformados em informações gerenciais. Esse novo conjunto de dados e informações gerenciais serão disponibilizados para acesso pela internet a todos os atores envolvidos na gestão e no controle da função de educação, tais como diretores de escolas, superintendentes, conselheiros municipais, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública, secretários da Educação, prefeitos e, claro, o próprio Tribunal de Contas. Além disso, os cidadãos, os alunos, os pais, servidores da educação e os professores poderão administrar seus relatos pelo próprio aplicativo na ponta do lápis, que será retroalimentado com as respostas e as medidas administrativas tomadas pelos gestores ou controladores. Enfim, o Tribunal de Contas disponibiliza hoje à sociedade uma poderosa ferramenta de estímulo à transparência, porque permite que todas as informações captadas pelo aplicativo fiquem disponíveis aos cidadãos, que é a fonte e a razão de ser do próprio Estado. É ainda um instrumento de estímulo à aferição de integridade, porque permite acompanhar o adequado comportamento ético, inclusive para fins de aferição da probidade e da coerência administrativa, quanto às justificativas dos gestores sobre os problemas relatados e as respectivas resoluções. Tenho certeza que será uma importantíssima ferramenta para a efetividade do controle social. Ela poderá contribuir muito com o Tribunal de Contas, especialmente para uma adequada avaliação do conteúdo material da prestação de contas, notadamente para eventual individualização das responsabilidades pelos resultados negativos das decisões do governo e de sua execução, que não atinjam o padrão pretendido e almejado de qualidade. Como destacado no vídeo inicial, que é uma chamada para a participação da sociedade, o aplicativo na ponta do lápis foi feito para mim, para você, para nós, para todos. A escola pode ser melhor com a sua
com a nossa participação. Agradeço a presença de todos. E antes de agradecer a presença de todos e de instá-los a, certamente, preciosa palestra que teremos pela frente, da doutora Hélida, vou corrigir aqui um equívoco que foi sinalizado de eu não ter cumprimentado uma pessoa extremamente importante, muito querida, e, pelo que eu tenho visto em diversas participações e reuniões de governo, muito saudada por todos os integrantes da área da educação, que é a senhora secretária de Estado da Educação, a professora Macaé Evaristo. Com as minhas desculpas. Ficam os meus cumprimentos. É isso. É conclamar a todos a utilizar a ferramenta e, de fato, sermos uma sociedade capaz de promover, em ações simples, a grande mudança que a sociedade precisa. A educação é, sem sombra de dúvida, a semente do futuro. E nós temos escutado isso há muito tempo. Eu acho que está, melhor dizendo, passou da hora de nós tratarmos com muito carinho essa semente e esperar das próximas gerações com paciência, porque uma geração não se faz da noite para o dia, os resultados efetivos que serão certamente impactantes para as demais áreas, as demais funções públicas, as demais funções, as demais políticas estatais, como, por exemplo, saúde, educação, empregabilidade, dentre outras. Mais uma vez, agradeço a todos. Muito obrigado. Nós agradecemos também a presença dos servidores do Tribunal de Contas, que muito contribuíram para o desenvolvimento desse aplicativo. E eu vou chamar uma aqui em especial, que é a coordenadora desse projeto, para falar um pouquinho para a gente, a professora Naila Murtê. Por favor. Muito bom dia a todos vocês. Quero cumprimentar os componentes da mesa, quero cumprimentar cada um de vocês que deixaram as suas atividades. Muitos aqui são professores, estão longe da sala de aula no dia de hoje, não é? São diretores, estão longe da escola. E esse é um momento de júbilo, esse é um momento de muita alegria para todos nós. O lançamento desse aplicativo é fruto de um sonho, é fruto do trabalho de muitas mãos. Nesse auditório, nós temos diversos servidores que trabalharam durante alguns meses, mas que executaram esse projeto em tempo recorde. Eu quero pedir uma salva de palmas a todos aqueles que diretamente se envolveram na construção deste aplicativo. Quero agradecer a confiança que nos foi depositada para que um projeto e um plano, na realidade, um plano de trabalho que, de alguma forma, surtisse efeito nessa rede tão delicada que é a educação, que, quando nós tocamos em um fio, certamente nós alteramos toda a rede. Esse foi o desejo que norteou o processo de construção desse aplicativo, que se destina a encurtar as distâncias entre aquele que usufrui do serviço da educação e os gestores que utilizam os recursos públicos, para que nós consigamos verdadeiramente alterar este quadro da educação, fazendo cada um o seu pouco
que seguramente se transforma em muito. E é nesse sentido que eu gostaria de convidar e solicitar de todos os gestores presentes aqui para que a visualização da ferramenta de gestão seja otimizada. Nós precisamos que os prefeitos, que a secretária de Educação faça o cadastro no Sistema de Gestão de Identidade do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o SGI, disponível na página do Tribunal de Contas, faça o cadastro dos diretores. Mediante este cadastro, os gestores terão a visualização da coleta de dados feita a partir da observação de cada componente da comunidade escolar. Mas, muito mais do que isso, além dos professores, além dos alunos, além dos servidores daquela unidade escolar, qualquer cidadão deve ser conclamado a baixar o aplicativo para que essas nossas observações sejam sinalizadas para o processo de tomada de decisão. Uma vez mais, quero agradecer, e falar que, muito em breve, o projeto Programa na Ponta do Lápis apresentará novas ferramentas e, seguramente, poderemos, ao longo desse Estado, com seus 853 municípios, apresentar este projeto nas mais diversas cidades que compõem o nosso Estado. Neste momento, neste ano de 2017, o Tribunal de Contas do Estado estará presente em cada um dos municípios. Nós teremos 60% dos municípios visitados presencialmente pelos servidores do tribunal e estaremos, de forma remota, em 100% dos municípios, acompanhando aí a aplicação do piso salarial, a questão da infraestrutura, merenda, transporte escolar, dentre outros aspectos. Muito obrigada. Ouviremos agora a secretária de Estado de Educação, professora Macaé Evaristo. Bom dia a todas e bom dia a todos. Eu saúdo o nosso excelentíssimo conselheiro Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E, em nome dele, saúdo a todos os conselheiros aqui presentes. Quero cumprimentar meus companheiros, colegas de administração, nosso secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Elvésio Magalhães, representando o nosso governador, Fernando Pimentel, e o nosso advogado-geral do Estado, Onofre Batista. Quero cumprimentar a desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, que representa aqui o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a coordenadora estadual de Educação do Ministério Público de Minas Gerais, a promotora de Justiça, Daniela Yokoyama. O Ministério Público é super parceiro da educação, um prazer estar aqui com você. Cumprimentar a defensora pública e assessora de Planejamento e Infraestrutura da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a Roberta de Mesquita Ribeiro, parceira nossa da Secretaria de Estado da Educação, a Defensoria, em projetos de mediação de conflito, de formação de professores para tratar das questões de prevenção e combate à violência no ambiente escolar. Quero cumprimentar a excelentíssima senhora procuradora do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Cristina Andrade Melo, o coronel Marcos Vinícius Mansur Messeder, representando aqui o comandante da 4ª Região Militar, a procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Hélida Graziani, que vai nos brindar aqui com sua palestra, e cumprimentar aqui, em nome do prefeito de Sabará, Vander Bosch, todos os prefeitos aqui presentes, e em nome da secretária municipal de Educação de Arantina,
todos os nossos colegas secretários de Educação, professoras e professores aqui presentes. Eu quero cumprimentar o Tribunal de Contas do Estado pela iniciativa de construir uma ferramenta e um projeto que nos ajuda a dar transparência à ação dos gestores públicos e a garantir, né, processualmente, a melhoria da qualidade da educação no nosso Estado. Eu acho que isso chega em boa hora, porque é um momento que nós temos que estar muito unidos, todos os setores da administração pública e a sociedade, na garantia do direito à educação. Eu sou uma professora de educação básica, de anos iniciais, fui estudante de escola pública e sei que o nosso país tem uma grande dívida, né, no que diz respeito à garantia do direito à educação. Na verdade, nós universalizamos o ensino fundamental de 9 anos no final da década de 90. E só muito recentemente, né, na verdade, a partir de 2016, é que o atendimento educacional para a população de 4 e 5 anos e de 15 a 17 anos se tornou obrigatório no nosso país. E é lamentável, né, que, no momento em que a gente consegue construir, do ponto de vista dos marcos normativos, essa obrigatoriedade, e que a gente aprova um plano nacional com 20 metas, né, entre elas a meta 20, que diz respeito ao financiamento da educação, e que, para a gente, era fundamental, aqui os gestores da educação sabem que, sem a meta 20, que garantia, não é, 10% do PIB para a educação, e sem a efetiva repartição dos recursos do pré-sal, destinando 75% para a educação, nós não auferiríamos, né, ou não conseguiremos auferir as metas que estão presentes no Plano Nacional de Educação. Então, é importante, eu acho, que essa nossa articulação, porque fazer esse mapeamento do atendimento educacional, ele deve servir para organizarmos coletivamente, a partir dos conselhos municipais de educação, do Conselho Estadual de Educação, dos fóruns permanentes de educação, para que a gente possa, coletivamente, né, gente, apontar para o próximo período, e espero que a gente tenha eleições, a derrubada da Emenda Constitucional 95, de 2016, que congela investimentos para a educação e para todas as políticas sociais para os próximos 10 anos. Eu acho importantíssimo a gente fazer essa demarcação, porque, no momento que a gente está trabalhando essa ferramenta de transparência, que é fundamental para a gente ter uma linha de base da oferta educacional, não é, que nós estamos ofertando, e para a gente projetar, nesse percurso que é da construção das metas do Plano Nacional de Educação, que a gente possa, efetivamente, transformar a educação pública do nosso país, que, ao longo do século XX, ficou com uma tarefa por fazer, porque, ao longo do século XX, nós fomos marcados por 2 decretos do final do século XIX que proibia a população negra do acesso à escolarização. E nós só vamos superar isso, Onofre, lá na Constituição de 88, que a gente vai conseguir, de verdade, né, com a Constituição Cidadã, garantir que educação é direito de todos e dever do Estado, da família e de toda a sociedade. Garantir o direito à educação se faz com transparência, se faz com controle, se faz com participação popular, e a gente precisa existir de todos os gestores, mas também do legislativo do nosso país, que faça jus à garantia do direito à educação e efetive, na verdade, revogue a Emenda Constitucional 95, sob pena da gente fazer um discurso sobre o direito à educação, mas não conseguir efetivá-lo na prática. Eu parabenizo a iniciativa do Tribunal de Contas. Nós também estamos empenhados em trabalhar em processos de trazer a tecnologia a serviço da garantia do direito à educação. Temos feito isso na secretaria, conseguimos fazer o cadastro digital, construímos um sistema de gestão educacional para evitar a duplicação de matrícula, para a gente saber exatamente onde estão cada um dos nossos estudantes. Estamos avançando na construção de um diário digital, para que a gente possa monitorar a frequência escolar. Sem frequência escolar,
não tem garantia do direito à educação, ela é um elemento importante para a gente, inclusive, acompanhar, e aí, Daniela, para dizer, um aluno infrequente, com certeza é uma criança, um adolescente, que está tendo outros direitos negados, para além da garantia do direito à educação, e nós precisamos, sim, de uma ação articulada e concertada para fazer que, de fato, o nosso Estado, né, reafirme sempre o seu compromisso com a garantia dos direitos, com um Estado que considera, efetivamente, educação prioridade. Parabéns, Tribunal de Contas. Esperamos poder colaborar bastante com esse projeto. Nós solicitamos, neste momento, aos componentes da mesa que retornem aos seus lugares na primeira fila do auditório para darmos início à palestra Recursos Públicos da Educação. Convidamos, então, a excelentíssima senhora Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Hélida Graziani Pinto, para falar sobre recursos públicos da educação. Pós-doutora em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, a procuradora Hélida Graziani é bacharel em Direito pela UFMG e bacharel em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Com a palavra, então, agora, a excelentíssima procuradora Hélida Graziani Pinto. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia a todos. Eu pedi para falar daqui, para ficar bem de perto. A secretária de Estado de Educação, professora Macaé, se declarou de saída como oriunda de escola pública. Eu também o sou. Esse é o meu lugar de fala. A paixão pelo direito à educação é um compromisso, inclusive, um compromisso de devolver para a sociedade aquilo que ela já muito investiu em mim. Eu sou oriunda de uma escola estadual de Bom Despacho, eu sou mineira, resido em São Paulo há 5 anos, e falar do direito à educação agora, no âmbito do Ministério Público de Contas, que conjuga 2 potências institucionais, que é o Ministério Público e o Sistema de Controle Externo dos Tribunais de Contas, para mim tem sido, de fato, uma situação até de militância. Eu me sinto compromissada em exercer as competências constitucionais que o Ministério Público tem, que o Tribunal de Contas tem, para dar cumprimento ao direito à educação. Então, esse é o meu lugar de fala. Eu sou oriunda da escola pública, durante 10 anos, professora também, agora, especificamente só na função do Ministério Público, e fazer o debate do financiamento constitucionalmente adequado do direito à educação tem um papel não só de dar efetividade a esse direito, mas desenhar estratégias daqui para frente. Concordo em que a emenda 95 seja um grande problema, mas hoje, ao invés de falar de dificuldades, eu quero trazer caminhos. Né? Uma vez feito o diagnóstico, e o diagnóstico é relativamente consensual, nossa fragilidade remuneratória dos professores é estrutural. Não se avança na qualidade da educação enquanto não cumprimos o piso. Não há outra forma de pensar a educação nesse país se, de fato, a gente não retomar a base do chão de fábrica da escola, aluno e professor. Então, esse é o ponto inicial. O debate que me foi proposto é como a gente pode controlar esse dinheiro da educação, majorá-lo. Né? Não sou adepta da tese de que primeiro temos que fazer um reforço apenas referido à gestão, para só depois aportar mais dinheiro. Até porque, para ter melhor gestão, eu preciso de mais financiamento.
É inconcebível falar em melhor gestão sem aprimorar as estratégias do federalismo educacional. O custo aluno qualidade inicial é a grande omissão federativa que nós temos na educação. As decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre o Fundef indicam exatamente isso. Mas eu quero já passar para o debate de mérito. Para falar do aplicativo na ponta do lápis, e agradeço muito ao Tribunal de Contas de Minas Gerais pelo convite, o conselheiro Cláudio Terrão, a Naila, a querida Cristina, colega do Ministério Público de Contas. Me sinto em casa aqui. Daniela, do Ministério Público de Minas Gerais, nós trabalhamos muito em parceria. Mas eu preciso trazer alguns dados, alguns números, para fazer sentido esse debate do financiamento e por que esse aplicativo é tão interessante. Por que esse aplicativo vai empoderar a escola, inclusive para constranger as áreas, normalmente, que menos se preocupam com a educação. Olha, eu lhes digo com muita tranquilidade, não é o secretário de Educação que, às vezes, descontinua o dinheiro da educação. É a área da Fazenda que não faz com que o dinheiro chegue a tempo. Há, sim, um contingenciamento deliberado dos repasses da educação, inclusive dos repasses federais via PDDE, é o programa, né, dinheiro direto na escola, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do próprio PENAT. O dinheiro não chega tempestivamente e o gestor não tem condição de fazer o seu planejamento. Eu vou começar com um dado de São Paulo. Esse é um dado que também tem para Minas Gerais, eu só parto de São Paulo porque é o meu atual ambiente de trabalho. Mas a gente pode replicá-lo aqui. Há um assédio contínuo ao dinheiro da educação e as prefeituras são assediadas para financiar despesas com ensino médio e ensino superior, que não é atribuição do município. Eu quero falar desse ponto de partida. O gestor municipal é assediado para pagar o transporte de estudantes universitários, é assediado para absorver despesas das séries finais do ensino fundamental e até do ensino médio, e por isso não consegue, por exemplo, estruturar adequadamente nem a própria pré-escola, quiçá falar em majoração da carga horária de horário parcial para horário integral. Retomar isso, o conflito distributivo de por que a prefeitura está aplicando ensino médio e ensino superior, é um ponto de partida importante. Se o próprio município não enxerga a sua atuação prioritária, nós temos um problema. Vejam que lá em São Paulo, os municípios no ano de 2014 aplicaram, depois eu fiz a correção monetária do valor para trazê-lo para mais próximo, mas aplicaram 250 milhões de reais em subfunções que não são a sua competência constitucional. É claro que não contabilizaram nos 25% da educação, porque isso é vedado. Mas se tinha dinheiro em acréscimo para aplicar no ensino médio, no ensino superior, como é que eu faço face à notícia de que ainda há 70% de crianças no estado de São Paulo, que é um estado rico, fora das creches? E ainda há 14, havia, em 2000, esse dado é do primeiro semestre, né, o Todos pela Educação, atualizando os dados do censo escolar, mas de toda sorte. Havia em São Paulo ainda 13% de crianças, 12,5% de crianças, de 4 e 5 anos, fora da pré-escola, ou seja, etapa obrigatória. É não cobertura daquilo que a Constituição diz que é responsabilidade nuclear do gestor. Aplicar ensino médio, aplicar ensino superior, quando ainda não assegura a universalização de pré-escola, configura improbidade administrativa. Eu não quero aqui ameaçar nenhum gestor, eu só quero tomar o ponto de partida. Por que é mais fácil para o prefeito investir em transporte de universitários? Porque os jovens votam. Me permitam falar com essa sinceridade, com essa clareza solar. Nós não estamos aqui a fazer propaganda de uma agenda educacional sem compromisso com a causa. Eu estou cansada de promessas sem compromisso. Botar 250 milhões de reais em ensino superior e ensino médio, quando há 70% de crianças de 0 a 3 anos e 12,5% de crianças de 4 a 5 anos fora da etapa obrigatória, é algo que nos diz respeito. E aí eu continuo. Esse é o número do acompanhamento do CIMEC, né, do acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação. Esse valor de 307 milhões, já com correção monetária, o IPCA, daria, se a gente fosse adotar apenas o valor de referência, aquele valor mínimo que já é insuficiente. O valor mínimo do Fundeb, que é um valor
insuficiente, mas daria para a gente pensar em 85 mil vagas. O gestor municipal que tem dinheiro excedente para aplicar no ensino superior, para aplicar no ensino médio, e que deixa a descoberto crianças de 4 e 5 anos, precisa de constrangimento de todos os órgãos e da própria sociedade para que priorize as crianças que não votam. É esse tipo de conflito distributivo que a área da educação tem de enfrentar cotidianamente. E quais são os nossos desafios? Quais são as possibilidades de uma atuação mais integrada? Eu concordo em que seja necessário somar os esforços. É impossível que o Tribunal de Contas avalie todos os anos o gasto da educação e que esse gasto seja apenas uma questão aritmética formal de despesas lícitas, lá no artigo 70 da LDB, e de despesas vedadas no artigo 71 da LDB. Só que no intervalo, no longo intervalo, entre o que é francamente lícito e o que é francamente proibido, a discricionariedade do gestor leva a que ele, por vezes, faça escolhas equivocadas. Eu vou dar alguns exemplos para que me entendam. Comprar material apostilado, se tem o Programa Nacional do Livro Didático, e se não há uma motivação consistente, quando ainda há tanta criança para ser inserida na pré-escola, tende a ser uma opção que merece investigação nossa. Porque comprar material apostilado é duplicidade de um gasto onde há tanta carência de recursos. Eu vou dar exemplos adicionais. Fazer obras de reformas prediais sempre nas mesmas estruturas. É um indício que a gente tem que investigar, será que de fato era necessária aquela obra? Ou não é, na verdade, uma tendência ao desvio? O gestor da educação é assediado por todas as empresas de várias áreas, desde a merenda até o material, não é? Até a questão do uniforme. A pergunta que lhes trago: como é que a gente vai enfrentar tudo isso? A primeira proposta que lhes trago é: como estamos a pensar o plano plurianual? Os prefeitos certamente ou já enviaram no 31 de agosto, ou vão enviar essa semana. O plano plurianual do município é a face da proposta de governo do candidato que se elegeu, é a face jurídica. Vai virar lei aquilo que ele prometeu para o povo. Se a educação é prioridade, a gente precisa estudar o plano plurianual do município. Porque o PPA traz programas de duração continuada. A educação é feita de programas de duração continuada. O PPA é a lei que define onde o dinheiro vai ser gasto por 4 anos. E também define os investimentos. O aplicativo na ponta do lápis nos permitirá, eu como observadora externa, e quero acompanhar a execução do dinheiro da educação no estado de Minas Gerais, porque esse é a minha terra natal, esse é o meu estado. A sociedade tem que se sentir corresponsável. Mas o aplicativo nos permitirá, aos senhores, às senhoras, aos alunos, às alunas que estão na escola, a identificação de por que o dinheiro não chega. E se o dinheiro é insuficiente, como a gente fazer a alocação mais adequada no médio prazo? Ele vai nos permitir essa identificação mais precisa daqui, ó. Há dinheiro, o dinheiro está chegando, ele é suficiente, o planejamento foi bem feito. Não há como realizar direito à educação sem dinheiro. Me permitam citar o ministro Carlos Aires Brito. O ministro Carlos Aires Brito, numa decisão em que o Supremo, pela primeira vez, aceita controle de constitucionalidade de orçamento, até então o Supremo não aceitava analisar a conformidade de leis orçamentárias à luz da Constituição, no controle concentrado. Ele não aceitava porque dizia que era uma norma concreta. Não tinha sentido fazer exame concentrado de constitucionalidade de norma concreta. Eu estou explicando que é importante que os senhores e as senhoras me entendam. Eu quero falar como professora, para a gente somar conhecimento juntos. Ele dizia, abaixo da Constituição, a lei mais importante da República é a lei de orçamento, porque é por onde passa o dinheiro. Não se realiza nenhum direito sem dinheiro. Não se fiscaliza o cumprimento das competências estatais sem dinheiro.
O orçamento agora, nesse momento de crise fiscal, é, na verdade, o grande lugar de debate sobre que Estado queremos. Um Estado do tamanho da África subsaariana? Um Estado que não controla renúncias de receitas? É esse o debate aqui sobre a emenda 95, sobre o artigo 214, que dizia que a gente tem que ter meta de aplicação em educação conforme o PIB. Isso não é só lei ordinária, a lei do PNE que fixou, está na Constituição, que temos de ter compromisso de verter para a educação um percentual do PIB. Isso é norma constitucional. Ora, ajuste fiscal que não incida sobre as receitas. Porque, vejam, controlar só a despesa primária sem fiscalizar concomitante também, de forma concomitante, as renúncias de receitas e mesmo as despesas financeiras, é um ajuste seletivo. É um ajuste tecnicamente, eu digo isso à luz do direito financeiro, é um ajuste que não cumpre o propósito de desvendar todas as escolhas que o orçamento faz. Vejam que em renúncias fiscais nós temos só em 2017 400 bilhões de reais, mais do que somados os gastos federais em educação e saúde. 400 bilhões de renúncias fiscais, sendo que o orçamento do Ministério da Saúde é algo em torno de 115 bilhões de reais, e o da Educação algo em torno de 90 e poucos bilhões de reais. Essas escolhas alocativas que a sociedade tem que enfrentar com mais clareza no campo jurídico. Nós temos de ser desafiados a falar de controle de políticas públicas pela perspectiva de que orçamento é lei. E a sua legitimidade se assenta no ciclo que a Constituição autoriza. O Estado só pode arrecadar se verter aqueles recursos para as áreas prioritárias definidas constitucionalmente. Eu estou sedimentando esse ponto de partida para a gente avançar. Prefeito municipal que aplica em subfunção alheia a sua atuação prioritária merece questionamento. Mas a União também merece questionamento quando entrega ao FIES 39 bilhões de reais ano e ao Fundeb 13 bilhões de reais ano. O que é educação básica obrigatória? Não é de 4 a 17 anos? Por que financiar uma indústria de faculdades privadas de baixa qualidade é 3 vezes mais prioritário do ponto de vista da alocação de recursos públicos do que o federalismo cooperativo que manda a União complementar o valor mínimo de referência nacional? A ministra Carmen Lúcia retomou, não sei se vocês se lembram, no início de 2017 teve um caos prisional no Brasil. Um caos prisional, rebeliões, muitas mortes aconteceram. A ministra Carmen Lúcia retomou uma frase muito oportuna, fortíssima, de Darcy Ribeiro, dita na década de 80. Saudoso Darcy Ribeiro. Ela dizia, se em 20 anos, se nada fizermos para a educação, em 20 anos faltarão vagas em unidades prisionais. A ministra Carmen Lúcia dizia, nós aplicamos em educação 20 vezes menos do que aplicamos com o presidiário. Ela fez a conta do valor de referência do Fundeb em face do valor mensal do presidiário. E ela chegou a essa projeção. 20 eu estou majorando, são 17. Um preso custa 17 alunos. Eu preciso falar desse tipo de impacto distributivo para a gente começar a fazer esse debate mais estrutural. Se desde o prefeito na base, ele prefere alocar recursos, no ensino médio, no transporte de universitários, ao invés das crianças, que a nossa atuação mais estrutural é a formação das crianças, não se muda a qualidade da educação pública se eu não investir em creche. Os estudos mais elaborados apontam a relevância da formação inicial, dos incentivos que a criança recebe. A pré-escola é um primeiro esforço, mas ela não é suficiente. A questão que lhes trago adicionalmente, não tem como, rigorosamente, não tem como majorar a remuneração de professor e fazer face ao déficit de 10 milhões de vagas. Eu vou falar de novo porque o número é para assustar. Os números que nós temos de falta de cobertura da educação de 0 a 17 anos, então, portanto, eu estou incluindo creche,
de 0 a 17 anos é de 10 milhões de brasileiros fora da escola. Só nas creches, 7 milhões e 700. Na etapa obrigatória, 2 milhões e meio. É ou não é de assustar que, embora seja obrigatório, que embora o marco temporal fosse 2016, mas que a Constituição tinha dado prazo desde 2009, porque universalizar pré-escola, universalizar ensino médio, já era comando constitucional desde a emenda 59 de 2009. 2009 a 2016, 8 anos se passaram. Aliás, 7 anos se passaram. E o gestor não pôde alegar que não sabia que era obrigação constitucional. Não foi o PNE que mandou a educação obrigatória de 4 a 17 anos. Foi a emenda 59 de 2009. E deu prazo a 2016. Ainda há 2 milhões e meio de crianças e jovens fora da escola. Se juntarmos creche, mais 7 milhões e meio. 10 milhões ao todo. Isso choca mais do que qualquer outra situação crítica que a gente vive. E aí eu lhes trago a questão. Nenhum esforço será feito apenas pelos municípios. Não tem dinheiro que chega. O município não tem mais de onde tirar recurso. E nem pelos estados. A gente precisa debater o papel da União para garantir a equalização das oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino. Mais da metade dos estados não paga o piso. Mais da metade dos municípios não paga o piso, são informações oficiais. Nós, Ministério Público, temos um papel importante quanto a isso, Daniela, querida Cristina. Os tribunais de contas, igualmente, temos um papel importante. Eu me sinto omissa e conivente se nada faço para mudar essa realidade. Eu me corresponsabilizo com a perpetuação de 10 milhões de crianças e jovens fora da escola. E de mais da metade dos professores, mais da metade dos professores nos estados e municípios, sem receber remuneração digna. Saiu uma notícia chocante de que ser garçom e professor é bico. Para quando as pessoas ficam desempregadas, é o que elas procuram. Eu não quero ofender os professores, as professoras, muito pelo contrário. Eu só quero fazer um diagnóstico de que, se a gente não avançar no debate a sério do piso remuneratório, não há nada, rigorosamente nada, que entregue educação de qualidade nesse país. É ponto de partida. Não tem como avançar. Aqui eu vou celebrar uma decisão recente. Antes, eu só vou comentar. Essa aqui é uma notícia de uma ação civil pública intentada pela colega Cristina Manella, do Rio de Janeiro, exatamente para decretar a mora da União. Mora é atraso. Né? O atraso da União na regulamentação do custo aluno qualidade inicial, cujo montante de repercussão orçamentária, a Fineduca, né, Associação Nacional de Financiamento da Educação, os professores que pesquisam isso, calcula a repercussão de 65 bilhões de reais ano. A União frustra o Pacto Federativo na educação, literalmente numa guerra fiscal de despesa, empurrando responsabilidades para os estados e os municípios, mas sem repassar recursos suficientes, em algo em torno de 65 bilhões de reais. Ano. Não é à toa que o debate sobre o Fundef tem repercussão superior a 150 bilhões de reais, porque a União maquiava a forma de contabilizar o seu valor de complementação do Fundef. Gostei muito da fala do ministro Barroso. Hoje eu estou para celebrar, porque realmente a educação começou a ganhar, pelo menos na agenda do Supremo Tribunal Federal, uma construção que refuta o terrorismo econômico. O ministro Barroso disse: não é só a União que está em crise fiscal. Os estados e os municípios também estão. Temos que repartir a escassez. Não pode, a pretexto de horror econômico, se dar causa ao horror jurídico de negar a efetividade do direito à educação. Olha que frase forte do ministro Barroso na fundamentação que fez sobre a decisão do Fundef. Fundef. Horror econômico não é fundamento para negar a efetividade do direito à educação, gerando horror jurídico, negando a efetividade do direito à educação. Professor que não ganha o piso remuneratório, aluno que não acessa a escola de qualidade, a gente deveria fundamentar o debate jurídico, eu tenho dito isso em todos os eventos que participo, a gente deveria fundamentar o debate com a mesma rigidez que a gente aceita com que, por exemplo, alguém que tenha uma perna amputada numa cirurgia equivocada no SUS, quando demanda o ressarcimento contra o Estado.
A gente deveria falar em responsabilidade civil do Estado, pelo prejuízo que causa às crianças, pelo prejuízo que causa às famílias. A perda de uma perna para uma pessoa mal atendida no SUS tem menos problemas do ponto de vista emancipatório. Me permitam falar dessa dimensão. Amputar uma perna para a pessoa, né, que depois conseguiria se habilitar, a pessoa com deficiência não é menos cidadã digna do que qualquer outra. Agora, uma criança que não tem educação de qualidade, infelizmente, é uma amputação para o resto da vida. E a gente não trata isso na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. É dano. É um dano irreparável. Nós não quantificamos adequadamente o prejuízo que o Estado imputa aos nossos educandos, aos nossos alunos, às nossas crianças. Eu queria que a gente retomasse até um texto belíssimo do Betinho, quando ele falava das pessoas que têm fome. Ele falava também dos meninos que eram mortos todos os dias em chacinas no Rio de Janeiro. Ele dizia, se fosse meu filho, eu parava tudo e corria atrás. A pergunta que tenho é, se fosse nosso filho numa escola sem aula, numa escola sem professores bem remunerados? Esse é o conflito, esse é o debate. A pausa para celebrar é a decisão da Justiça Federal, essa do Maranhão. A Justiça Federal do Rio de Janeiro ainda não deu a decisão para o debate daquela ação civil pública, mas essa é uma outra ação da Federação dos Municípios do Maranhão. Prefeitos do Estado de Minas Gerais, não se acanhem. Façam o debate do federalismo educacional naquilo que nós, no direito, dizemos, responsabilidade solidária. O artigo 30 da Constituição, no inciso 6, fala que compete ao município prestar educação, mas mediante cooperação técnica e financeira da União e dos Estados. Nenhum dos senhores e das senhoras é obrigado a suportar sozinho o peso desse processo de universalização de pré-escola e de creches. Esse debate é um debate federativo. Então, o juiz, no Maranhão, mandou a União homologar o CAQui. E com o CAQui, olha que revolução teremos. Número máximo de alunos por professor, biblioteca em todas as escolas, laboratório em todas as escolas, quadra, porque criança precisa brincar, criança precisa de espaço, precisa de atividade esportiva. Infelizmente, não são todas as escolas que têm biblioteca. Um quesito essencial, nem biblioteca. Quando o conselheiro Cláudio Terrão falava de limpeza de banheiro, soa até algo ridículo. Mas o óbvio não é fácil. Nem limpeza de banheiro temos assegurado. É desse debate que o CAQui nos traz. Quais são os insumos mínimos para que haja educação de qualidade no Brasil? O que eu tenho como indicador de que a escola vai produzir, vai ter condições de produzir educação de qualidade, e qualidade não é só IDEB. IDEB é um indicador importante, mas não é o único. Senão a gente começa a adestrar menino para fazer IDEB, e direciona apenas matemática e português e começa a fazer estratégias de exclusão. A gente tem que pensar a qualidade como algo muito mais complexo, como direito a um espaço bem estruturado da escola, como um professor motivado que incentive o aluno a querer estudar, a querer se mirar no exemplo do professor para superá-lo. Porque o processo da educação é de gerar sonhos, Rubem Alves já dizia isso. Educar é plantar sonhos de jardim. E o professor insatisfeito não motiva. E esse é um debate que a gente tem que fazer aqui, olha, como o Tribunal de Contas aceita que a escola oferte educação de má qualidade? Eu digo, há um direito subjetivo público à escola de qualidade, à educação de qualidade. E ainda não enfrentamos isso adequadamente. Cheguei a fazer uma sustentação oral em São Paulo uma vez. Me permitam dar um exemplo, porque o exemplo ajuda a ter clareza do que eu estou falando. Todos os professores e as professoras bem sabem o quanto que o exemplo é uma estratégia importante. Eu peguei um município em São Paulo, cuja rede tinha tido uma queda de IDEB em 2 biênios consecutivos. Eu não estou me focando apenas no IDEB, eu parti do IDEB para refletir com os conselheiros, naquele caso, do município que eu falava. Eu queria só pedir água, pessoal do cerimonial, porque a voz vai sumindo. O município partiu de uma nota de IDEB média de 7. Pode ser uma sazonalidade ter chegado a 7, mas estava em 7.
e caiu 2 biênios consecutivos para 4,3. Fosse só um biênio, poderia ser também uma sazonalidade, mas cair 2 biênios, 4 anos, me parecia uma investigação necessária. E eu falava, imagina a criança com 6 anos de idade, que ingressa esperando nota 7. E a família tem essa expectativa de excelência nota 7. Mas que, ao final das séries iniciais do ensino fundamental, entregue nota 4, 3,9, eu não lembro, era uma variação muito abrupta, mais da metade. Eu perguntava, não é um tema de investigação desse Tribunal de Contas querer saber por que houve uma queda tão abrupta na qualidade da educação desse município? Não é sequer levado em consideração? Esse é o debate. A criança deveria poder questionar esse retrocesso significativo e injustificado na qualidade da educação. Há um direito à educação de qualidade que não é para penalizar o diretor da escola, não é para penalizar o secretário, mas é para exigir motivação do gestor. A gente precisa começar do básico, é pedir para justificar o que aconteceu. Será que não está gastando com apostilado, não está gastando com obra, não está gastando com outras coisas indevidas? Fazendo eventos? Esse é um debate, fazendo capacitação para pessoal que não está enraizado na rede. Sabe qual que é a premissa do pessoal da Fineduca? É que algumas prefeituras, a título de dizer que a educação tem muito dinheiro, algumas prefeituras contabilizam na educação a conta toda de luz da prefeitura, a conta toda de luz, a conta toda de água, sistema de informática gerencial da prefeitura inteira entra como se fosse exclusivo da educação. Estou mentindo? Os senhores sabem que não. Eu lido com os números das prefeituras todos os dias. O que mais há é tentativa de burlar o dinheiro sagrado da educação. Todos os dias. Sem falar nas máfias da merenda, as máfias do uniforme, esse assédio que o secretário sofre. E ali eu cito a notícia que a Tricom é a associação de todos os tribunais de contas do país. Eu me sinto extremamente feliz de dizer os tribunais de contas, os 34 tribunais de contas do país, na pessoa do seu presidente, conselheiro Valdeci Pascoal, e também o IRB, o Instituto Rui Barbosa, que dá o suporte acadêmico para a Tricom, tentaram pressionar o MEC para a adoção do custo-aluno qualidade e também regulamentar essa fiscalização qualitativa do dinheiro da educação. O MEC já tem um acórdão do TCU contra si que deu prazo de 90 dias. Eu agora tenho questionado, inclusive a ministra Ana Reis, questionado por meio dos colegas do Ministério Público de Contas que oficia no TCU. Eu não tenho acesso a ela. Mas a gente tem pedido para que o TCU, no âmbito da sua jurisdição, se já deu uma decisão, se já deu prazo, que puna. O responsável pela fiscalização da educação no TCU, da SESEX Educação, a gente chama Secretaria de Controle Externo Educação no TCU, o ISMAR, um auditor fantástico. Nós temos dito, vocês não vão tomar nenhuma iniciativa de punir o MEC. O acórdão de 2014 deu prazo de 90 dias. Há 3 anos não cumpre. Sabe por que não cumpre? Porque a União teria que aportar 65 bilhões ao ano a mais. É uma decisão deliberada de não repassar mais recursos para os estados e os municípios, frustrando a capacidade dos estados e dos municípios de fato remunerarem melhor os professores, de fato estruturarem melhor as escolas e cumprir todas as metas do Plano Nacional de Educação. A gente tem que declarar que há uma guerra fiscal de despesa, sim, no financiamento da educação. Há um federalismo educacional que não leva à perspectiva da responsabilidade solidária. Na saúde, eminente desembargadora, nós sustentamos com muita tranquilidade que todos os entes respondem concomitantemente à responsabilidade solidária. E por que na educação básica obrigatória não? Por que demanda por creche? Por que demanda por vagas na pré-escola? É uma responsabilidade exclusiva do nível municipal, sendo que a Constituição assegura, de forma muito taxativa, que é obrigatória para o Estado nos 3 níveis da federação. Sobretudo de 4 a 17 anos. Sobretudo esses 2,5 milhões de crianças e jovens fora da escola. Ou a gente muda a estratégia jurídica de trazer o problema,
ou a gente vai continuar tendo incapacidade de realizar o Plano Nacional de Educação. Há uma estagnação fiscal do PNE. Eu vou falar de novo para que fique claro o diagnóstico. Há uma estagnação fiscal do Plano Nacional de Educação. Ou a gente faz o debate a sério dessa responsabilidade solidária, ou a gente faz a sério sobre o CAQ, custo aluno qualidade inicial, não estou nem falando do CAC, custo aluno qualidade, ou a gente não avança. Esse é um debate muito relevante para a gente começar a enfrentar. Também é possível fazer um controle sobre se o dinheiro da educação está sendo capaz de cumprir as metas. Gestor que aplica 25%, mas não cumpre as metas, merece parecer favorável do Tribunal de Contas? No mínimo, a gente tem que exigir motivação. Exigir a avaliação detida de onde o dinheiro foi aplicado, ainda que a despesa seja formalmente lícita, porque há despesas formalmente lícitas estéreis. Há despesas formalmente lícitas, mas incapazes de cumprir a finalidade do Plano Nacional de Educação. Vejam, gastos indevidos computados no piso do artigo 212 da Constituição. É um conflito distributivo com a constitucionalização da escassez. Lá em São Paulo, eu estou com um problema seríssimo. Que é computar no piso da educação despesa com inativos. Representei o Procurador-Geral da República e virou a DIN 5719. Porque tem uma lei complementar que autoriza o governo do Estado de São Paulo a lançar todas as coberturas de déficit financeiro da SPPrev. A SPPrev é o órgão, o regime próprio de previdência. A conta do piso da educação. Aposentado mantém e desenvolve ensino? Aposentado está na sala de aula? Eu não tenho nada contra os aposentados, eles têm que ser valorizados. A gente tem que assegurar o recebimento das aposentadorias e das pensões. Mas não é manutenção e desenvolvimento do ensino. A gente precisa ter clareza de afirmar isso, porque a previdência vai concorrer com a sala de aula. O gasto previdenciário vai concorrer com a sala de aula. Chegaram a propor lá em São Paulo a Prefeitura de Ribeirão Preto. Gente, é sério, a Prefeitura de Ribeirão Preto chegou a sugerir para fazer o enfrentamento da necessidade de substituição de professores, uma espécie de Uber. Contratar temporário por um aplicativo que trouxesse o professor em 2 horas para a sala de aula. É a Uber, não, é sério, em 2 horas. Faria um aplicativo com cadastro prévio, em 2 horas você chama qualquer um disponível. Para qualquer conteúdo. Prefeitura de Ribeirão Preto. É a uberização, a terceirização da atividade docente. Mas o que eu lhes trago em contrapartida? Estratégia 18.1 do Plano Nacional de Educação. O que a estratégia 18.1 fala? Eu tenho dito isso muito, tanto para a querida Daniela quanto para a querida Cristina, que se há uma estratégia do PNE que eu acho que o Ministério Público precisa priorizar, é a estratégia 18.1. 90% do quadro docente há de ser efetivo. A gente tem que reduzir contratações temporárias, nós temos que reduzir comissionados e outros vínculos. Só 10% de outros vínculos. Aí vocês vão me dizer, mas e o limite de despesa de pessoal? Eu vou lhes devolver a perspectiva de que a mim me parece, com estudos do próprio MEC, porque há no MEC, o portal do MEC, nos planos de carreira, até aplicativos que permitem, sistemas que permitem acompanhamento da real demanda docente. Nós temos aí uma hipótese de que há um inchaço de pessoal na educação que tem que ser muito trabalhado, com muito cuidado. Ninguém aqui está querendo fazer nenhuma vigilância punitiva, mas a gente precisa enfrentar o fato de que, no nível municipal, se faz cabide de emprego com a educação. A gente tem que dar nome ao problema, porque não há sobra de dinheiro para remunerar melhor os professores se eu aceito um inchaço de até 1/3 da folha. Qualquer dono de escola particular sabe que, diante do número de alunos, diante do número de turmas, quantos professores ele precisa, inclusive com as hipóteses de afastamento legal. Nós temos um inchaço de cerca de 30% da área de pessoal na educação. Majoritariamente, fomentando hipóteses que também merecem uma fiscalização mais próxima de absenteísmo. Não vamos remunerar melhor os professores se a gente não enfrentar esses 30% de inchaço pessoal.
É uma hipótese que precisa ser debatida com todos, sinceramente, para remunerar bem todos os professores, todas as professoras, para dar uma carreira decente, digna, para respeitar o ciclo da educação. Deixar que a folha da educação seja cabide de emprego, no médio prazo, precariza o vínculo docente. Esse é um debate que tem que ser feito. As recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, do Ministério Público de Contas, orientam para esse gasto de educação referido às metas do Plano Nacional de Educação. A Tricom também tem uma resolução que orienta. Caro gestor, cara gestora, eu lhes peço, baixem essas resoluções, essas recomendações, e busquem o promotor da comarca, a promotora da comarca, se apoiem no promotor, na promotora da comarca, para resistir às pressões políticas de curto prazo. Eu estou tomando a liberdade, querida Daniela, porque é importante que a comunidade escolar se empodere daquilo que já é orientação do CNMP, para pedir o apoio do colega do Ministério Público na base, para evitar esse assédio dos fornecedores, esse assédio de outras áreas, esse assédio da área da fazenda, da prefeitura, né, a Secretaria de Fazenda, que não deixa o dinheiro da educação ficar na educação. Que as escolhas alocativas não são aquelas as mais adequadas para a educação. Se os senhores e as senhoras tivessem o poder de gerir o dinheiro da educação especificamente apenas na educação, certamente seria melhor definido. O problema é que o prefeito e o secretário de Fazenda interferem muito e precisam do empoderamento do Ministério Público para melhor alocação do dinheiro exclusivamente na educação. Eu estou falando daquilo que vejo. Nenhum secretário de educação, nenhuma secretária de educação vai confessar publicamente isso. Os prefeitos têm prioridades de curto prazo. Eles querem resultados para 2, 3, 4 anos. O secretário de educação tem compromisso com uma geração. Por que o dinheiro do Bolsa Família vai para as mães? Porque as mães esperam a formação dos filhos para 20 anos. Não é para o curto prazo. O secretário de Educação sabe investir o dinheiro da educação, claro, com a vigilância da comunidade escolar, com a vigilância do Conselho Social da Educação. Agora, se os senhores e as senhoras não buscarem o apoio do Ministério Público, o assédio aos senhores e às senhoras vai ser muito grande. Já é muito grande. Eu falava com a Undime São Paulo, eles me convidaram para o Congresso Estadual. A Undime de São Paulo fez um congresso enorme. Eu fico até assustada. Um congresso chique, com painéis, com uma infraestrutura muito chique. Quando fui ver quem patrocinou, as empresas que vendem material apostilado. É difícil falar do dinheiro da educação na sala de aula se a gente não denunciar os conflitos. E aí onde eu falava, caro secretário de Educação, cara secretária de Educação, enfrentem, pedindo apoio externo. Sejam discretos no diálogo, mas peçam apoio externo. E aí é que eu trago o debate. São Paulo, olha o volume de dinheiro tirado da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Em 2016 foram 6 bilhões e meio de reais. 6 bilhões e meio de reais deve ser o orçamento do município de Belo Horizonte. Eu não sei como está, mas deve ser aproximadamente o dinheiro do município de Belo Horizonte. 6 bilhões e meio de reais tirados da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo para a Previdência. E os professores do Estado de São Paulo sem reajuste desde 2014. 240 mil jovens de 15 a 17 anos fora da escola. Achei linda a decisão quando o Tribunal de Justiça de São Paulo, na época das ocupações das escolas, quando o Estado pediu reintegração de posse, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse, não há o que ser reintegrado, a escola é dos alunos. Eles ocupam o que é deles. A propriedade da escola não é do Estado, é do aluno. É esse o debate que tem que ser feito. É essa discussão estrutural que a gente tem que falar. Custeio administrativo da máquina das prefeituras à conta da educação, é aquilo que eu já disse, mas agora só retomo. Tem que fazer acompanhamento de custo per capita. Nós, tribunais de contas, viu, Naila? Nós precisamos fazer uma matriz de risco acompanhando desvio padrão
do consumo médio de água, consumo médio de energia elétrica, de programas de informática para gestão na área da educação, para tudo. Porque há uma tendência de captura do dinheiro da educação para custeio administrativo das prefeituras em geral. No meio dessa escassez tão grande, além dessa questão previdenciária. A gente tem que fazer face a isso. Olha, esse é um outro debate muito difícil. A decisão do Supremo Tribunal Federal vai repercutir mais de 150 bilhões de reais. Os cálculos podem chegar a 150 bilhões sobre o Fundef. E tem advogado cobrando 20% sobre algo que já estava decidido e pacífico, com bloqueio do dinheiro do Fundef para pagar o honorário advocatício. O dinheiro da educação é sagrado e está toda hora sob risco de captura. Que bom que a ministra Carmen Lúcia disse que o dinheiro do Fundef é do Fundef. Não tem prefeito ostentação com dinheiro da educação. Lembram que havia um caso desses? Não tem como falar que cabe honorário advocatício em relação a uma causa já consolidada. A gente tem que ter clareza para enfrentar todos os conflitos distributivos. O gasto com material apostilado em face do Programa Nacional do Livro Didático. Tem um estudo do professor da Universidade Federal do ABC, querido Salomão Ximenes. A tese de doutorado do Salomão Ximenes é outra que merece ser lida e replicada. Ele fala exatamente do direito à educação de qualidade, como direito subjetivo público, aquilo que eu acabei de sustentar. Salomão Ximenes defendeu a tese de doutorado dele na Faculdade de Direito da USP, sob orientação da professora Nina Ranieri. O Salomão ele fez um estudo dizendo dessa duplicidade de despesa. Está vendo aqui? Ó. Município que usa sistema privado de ensino gasta em dobro. A menos que motive de forma detida essa opção de gasto e que não haja criança fora da educação básica obrigatória, porque se ainda tiver criança de 4, 5 anos fora da escola ou na etapa do ensino fundamental fora da escola, a gente vai questionar. Que opção de gasto é essa que autoriza deixar a criança fora da escola? Oferta irregular de ensino é responsabilidade pessoal do gestor. Eu estou vendo muita gente tirando fotos, eu peço, né, ela pode disponibilizar a apresentação junto com tudo que foi debatido. Todos os links, eu peço, não deixem de usá-los a seu favor. São ações civis públicas, decisões do Supremo Tribunal Federal. É um debate de empoderamento da comunidade escolar do ponto de vista jurídico. Ninguém aqui está falando de defender direito à educação apenas da boca para fora, do ponto de vista de discurso. A gente está falando de uma trajetória de reforço, de várias instâncias de controle, tomando para si uma agenda de urgência. Não dá para adiar. Plano Nacional de Educação de 2014. Estamos em 2017. É hora de fazer uma judicialização às avessas em face da União, em face dos omissos, para que, ao invés de a gente ficar debatendo apenas se é faixa etária ou não faixa etária, porque a judicialização da educação ainda é uma judicialização ainda muito restrita ao enfoque limitado do indivíduo. A gente precisa fazer uma judicialização do sistema educacional, à luz da Constituição, à luz do Plano Nacional de Educação. Esse é um debate que nos compete, nós, Ministério Público, a Defensoria Pública também, aos tribunais de contas. Porque os tribunais de contas é que fazem cotidianamente o exame das políticas públicas. Se tem um lugar mais competente, ordinariamente, do ponto de vista de responsabilidade cotidiana, competência de ofício, a gente fala de ofício, regular, todos os dias, para fazer controle de políticas públicas, são os tribunais de contas. Até porque é no ciclo orçamentário que se realiza a fundamentação constitucional. Então, vejam, eu coloco aqui a perspectiva de que esse é o meu desafio. Pena que o Cláudio Terrão teve que sair, ele me avisou que teria que sair. Mas eu já disse para ele e vou retomar. Eu sou perseverante em ficar constrangendo quem pode tomar decisões. Na minha opinião, não basta o aplicativo na ponta do lápis. Ele tem que dar causa à alteração dos contratos administrativos que remuneram as empresas. A minha vontade sincera é que o aplicativo sirva de insight, de avaliação, de desempenho, que atrele parcialmente a remuneração dos contratados da rede pública da educação. Olha que ideia que a gente tem que maturar.
Se desde o edital da licitação já prevê isso, a gente pode ter parcela da remuneração contratual vinculada à avaliação de desempenho pelos estudantes, com todos os cuidados jurídicos para que isso não vire, né, um problema de instabilidade. Mas se a gente consegue atrelar a avaliação do contratado àquilo que os estudantes indicaram, duvido que a qualidade da merenda vai ser ruim, que vai chegar menos do que foi contratado. Duvido que, se terceirizarem a limpeza das escolas, que algumas escolas terceirizam a estrutura de limpeza, de vigilância, que vai chegar menos do que foi contratado. É isso que a gente chama, na ciência da gestão, de gestão à vista. A gente precisa usar todos esses... Aqui, ó, gestão à vista. Todos esses mecanismos de transparência para constranger as próprias empresas do ciclo da educação. Há uma linha de produção, vamos falar assim, há uma linha de produção da educação. Se eu crio mecanismos de o fornecedor perder dinheiro com a avaliação do estudante, vai funcionar. A gente tem que dar consequência até para o fornecedor. Até para constrangê-lo de que as escolhas que ele faz e eventuais pactuações escusas que ele celebre com o gestor. Porque eu vou ter que falar a verdade, eu não estou partindo do pressuposto da má-fé de ninguém, não. Mas há prefeitos que fazem acordos prévios com esses contratados. E se a gente permitir a máxima transparência da fiscalização pelos próprios alunos, pela própria comunidade escolar, esse tipo de pactuação se torna muito mais difícil. Onde bate sol não dá bolor. Quanto maior a vigilância dos alunos, mais sofisticado se torna o processo de entrega daquilo que a educação precisa. E vejam, quem melhor fiscaliza o concurso público se não o candidato? Quem melhor fiscaliza o fisco se não o contribuinte? Quem melhor fiscaliza a licitação se não o licitante? Quem melhor fiscaliza o serviço público se não o usuário? Não tem um juiz para cada esquina, não tem um promotor para cada esquina, não tem um auditor do Tribunal de Contas para cada esquina. Somos nós quem temos de fazer a nossa parte da base, gerando essa teia. Gostei muito da analogia, querida Naila. Uma teia protetiva do dinheiro da educação para que ele chegue onde ele precisa. Valorização do professor e aluno que receba educação de qualidade. A educação, em suma, é aluno e professor. Claro, todos os profissionais de apoio, toda a estrutura da escola. Eu falo professor, me desculpem se enfatizo muito o professor. Toda a estrutura da escola. O bibliotecário, toda a estrutura da escola. O supervisor pedagógico. Eu não estou direcionando apenas na pessoa do professor, toda a rede da escola. Eu quero retomar para que fique bem claro. Não há forma de avançar se a gente não criar remuneração vinculada ao desempenho das empresas. E aí me permitam dar um salto. Eu estou falando de gente que entende de educação, mas eu preciso dar algumas ideias jurídicas para quem aqui, porventura, trabalha na área do direito. Se há fiscais do Tribunal de Contas, se há colegas do Ministério Público, se há colegas do Judiciário aqui, eu posso avançar um pouquinho no debate jurídico, porque eu preciso plantar sementes. Eu preciso plantar sonhos de jardim de que é possível fiscalizar diferente. A minha sugestão pessoal para os senhores e para as senhoras é: a lei anticorrupção fala em compliance, em integridade, e que as empresas podem ser punidas se não se comprometerem. Pergunto, por que não exigir que as empresas comprovem, para fins de liquidação da despesa, que é o momento em que ela diz, executei o objeto, agora tenho o direito de receber, que as empresas comprovem nenhum descumprimento ou nenhum índice de rejeição no aplicativo na ponta do lápis. Pela lei anticorrupção, de compliance. Sistema de integridade, ou seja, as empresas atestarem para fins de liquidação da despesa, na fase já do recebimento do objeto. Eu estou falando muito juridicamente para quem pode interferir no processo. Mas esse é um lançamento de um aplicativo pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu não estou falando só para educadores, eu estou falando para o Tribunal de Contas fiscalizar melhor. Para fins de liquidação da despesa, a empresa tem que atestar conformidade com o aplicativo. Nenhuma distorção absurda para fins de registro, para pagamento.
criar uma espécie de ícone de registro. É o tipo de amarração que a gente já pode fazer. Porque a liquidação da despesa é o momento em que a empresa tem que provar que executou o contrato para receber. É nessa etapa que ela tem que ser obrigada a mostrar que executou, inclusive, de forma módica, econômica, que não houve superfaturamento. Eu vou fazer um segundo desafio. Me permitam ser usada. Nós, usualmente, na administração pública, só acompanhamos se o gasto foi baixo, se foi ao menor preço, na licitação. A gente compra pelo menor preço, eventualmente melhor técnica, na licitação. Ora, é só na licitação que eu tenho que fazer a aferição de economicidade ou eu poderia fazer também na etapa da liquidação da despesa? Porque preços muito dissonantes da média de mercado podem ser acompanhados até pelo Google. Hoje, qualquer pesquisa de preços na internet me permite acompanhar, e a gente precisa, inclusive, acompanhar a necessidade real dos aditivos. A lei anticorrupção me permite isso, a título de compliance, de integridade. Exigir prova de economicidade na liquidação da despesa e não apenas na adjudicação do objeto na licitação. Eu estou falando muito técnico, bem sei. Mas o superfaturamento nos contratos da educação é enorme. Prefeitos que fazem, por vezes, acordos escusos, aceitam dar aditivos contratuais. E a gente precisa criar mecanismo de acompanhar a economicidade durante a execução do contrato. Não me basta acompanhar a economicidade apenas na licitação. O dinheiro da educação é muito precioso para eu não fiscalizar de todas as formas possíveis, a todo o tempo possível. Eu estou dando sugestões jurídicas já conforme a lei, não precisa alterar o ordenamento. A gente tem que ter ousadia de interpretar de forma sistêmica. Esse é o debate. O acompanhamento tempestivo das metas, eu já falei isso para a própria Tricom. Há na lei de responsabilidade fiscal um sistema de alertas e que, usualmente, só tem sido empregado para limite de despesa de pessoal, para limite de endividamento, para aqueles limites formais. Ora, mas esse limite de alerta, ele pode ser usado lá no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 5, para quaisquer outras irregularidades. Quaisquer irregularidades. Então, usar o sistema de alertas para fazer controle concomitante. Ao invés de fazer a autópsia do cadáver já consumado, do problema já realizado, fazer o acompanhamento concomitante, fazer biópsia, fazer a análise próxima dos fatos. Os alertas são um mecanismo de controle simultâneo. Caro secretário, cara secretária de educação, caros professores, caras professoras, não tenham medo. Quem defende a educação vai se sentir empoderado se nós estivermos do lado da escola, vigiando esse assédio que as escolas sofrem, vigiando todas essas tentativas de burla que o dinheiro da educação sofre. O dinheiro tem que chegar direto na escola, para ser empregado na escola, e não superfaturado, desviado, empregado em outras questões que não a educação. A inserção de todos os programas nucleares do cumprimento do PNE no rol de despesas não suscetíveis de contingenciamento. Aqui é uma nova questão técnica, desculpem. Mas olha, eu digo até para os colegas da magistratura e do Ministério Público, nos vários eventos que eu tenho participado. Se o dinheiro da educação fosse tratado com a mesma regularidade e seriedade que o duodécimo do MP, o duodécimo do Judiciário, o duodécimo do Legislativo, o duodécimo do Tribunal de Contas, não estaríamos nesse caos. Tem que ter regularidade para chegar todo mês. Não é só a quantidade de dinheiro que indica a prioridade de uma despesa, é o tempo da execução orçamentária. Dinheiro que chega atrasado é dinheiro que é negligenciado. E não tem qualidade da despesa se só é liberado para fazer licitação lá em novembro, às pressas. O dinheiro tem que chegar tempestivamente. Então, esse é o debate que lhes trago. Não pode ter contingenciamento. Aqui, querida Naila, sugestão também. Ainda que não esteja aprovado, já há no Congresso Nacional o debate da projeto de lei de responsabilidade educacional. A gente precisa incorporar algumas das ideias, até para aprimorar o próprio aplicativo, a sugestão para dialogar com o que seria esse conceito de educação de qualidade. Além do parecer número 8 de 2010 do Conselho Nacional de Educação, onde se estabeleceu um pouquinho do CAQI, a primeira ideia do CAQI.
Parecer número 8 de 2010 traz os insumos, mas no projeto de lei de responsabilidade educacional, a gente já tem uma aproximação do que seria a responsabilidade do gestor fazer para incentivar a educação de qualidade. Conceitos, tem conceitos, balizas, que eu acho que a gente já pode integrar do ponto de vista interpretativo, principiológico. Até porque o parecer número 8, agora com a decisão da Justiça Federal, começou a ter validade normativa, né? Você poderia exigir, né, uma adesão a ele. Bom, qual que é o conceito de responsabilidade do gestor? Eu digo prefeito, eu digo secretário. Os senhores, o que nós, órgão de controle, esperamos dos senhores? Não para puni-los de saída, pelo amor de Deus. Eu brincava em alguns eventos, porque as pessoas acham que, porque falo muito rápido, muito brava, eu já sou punitiva. Não é. Eu brincava que, às vezes, a imagem que a sociedade tem do Ministério Público é que é um cachorro preso na corrente, quando solta, sai mordendo todo mundo. Não sou um cachorro bravo. Eu sou uma defensora ardorosa da educação. E esse conceito é para a gente começar a sistematizar as lacunas jurídicas. É não deixar tanto falseamento. Vejam o conceito. Por responsabilidade educacional, entende-se o dever dos gestores públicos, dos entes, todos eles, em assegurar as condições necessárias para garantia sem retrocesso. Fiz questão de fixar isso. Há um direito ao progresso, há um direito à educação de qualidade em rota de ascensão. É claro que quanto maior a nota do IDEB, dos outros indicadores, não só do IDEB, mais difícil continuar tendo avanços. Mas a estabilidade num patamar alto, ela é desejável. A estabilidade da Finlândia nos melhores resultados do PISA é algo arduamente conquistado, né? Mas esse é um processo contínuo. Do direito à educação básica, seu financiamento e o cumprimento de metas que promovam o avanço da sua qualidade. Então, as metas do Plano Nacional de Educação são vinculantes? São. E direcionam finalisticamente o dinheiro da educação. É isso que eu quero afirmar com todas as letras. Gastar o dinheiro da educação sem compromisso com as metas deveria já parecer desfavorável. Eu vou repetir porque isso é muito sério. Gastar o dinheiro da educação sem compromisso com as metas deveria já parecer desfavorável. Esse é um debate, a Cristina é testemunha, que a Tricom tem encampado paulatinamente. É um convencimento dos conselheiros. A gente tem feito esse esforço e me agrada imensamente. Eu estou emocionada de ver um lançamento pelo presidente do TCE de Minas Gerais, em que ele diz: não cabe aplicar o dinheiro da educação de qualquer jeito. Ele tem que ter compromisso com o Plano Nacional de Educação. Significa que estamos avançando, porque há 3, 4 anos atrás não era assim a interpretação institucional. Não era, infelizmente, assim. Não estou falando só no TCE de Minas, no país, né? Olha, o que se reputa obrigação do gestor, parâmetro para cumprir aquela noção de responsabilidade? Eu vou passar rapidamente. Titulação mínima dos professores, plano de carreira, formação continuada, piso salarial, com respeito àquele 1/3 do horário extra-classe. O professor não pode ficar a carga horária toda em sala de aula. A lei determina que ele tenha tempo, inclusive para planejar e fazer estudo coletivo. Para quem vai estudar o modelo bem-sucedido da Finlândia, todo mundo sabe que é preciso que os professores aprendam uns com os outros as melhores estratégias pedagógicas, até como uma estratégia de aperfeiçoamento das estratégias didáticas. Se eu dou minha aula sozinha, eu deixo de aprender aquilo que o outro professor conseguiu elaborar melhor. A nossa insuficiência pedagógica é um dado de realidade. Eu preciso aprender com quem já faz algum tempo melhor do que eu. Eu preciso me atualizar com quem criou uma estratégia melhor. É um exercício de humildade. Planejamento e estudo coletivo tem que ser incentivado, viu, Naila? No aplicativo, se 1/3 da carga horária é usado, dentre outras coisas, além de tempo para planejar a aula, o professor indo na casa dele, elaborando tudo, mas também para planejamento e estudo coletivo. Corrigir as provas, que também é outro esforço, né? Ampliação contínua dos instrumentos de avaliação, apropriação dos resultados. Não adianta fazer avaliação se você não apropria os resultados. Então, não adianta o aplicativo na ponta do lápis se ele não replicar a apropriação dos resultados. Controle bom é controle que retroalimenta o planejamento.
Eu sempre digo que a gente tem que ser menos punitivista e mais pedagógico para retroalimentar o planejamento. Avaliação de desempenho dos profissionais, autoavaliação das escolas, plano, infraestrutura. Eu não vou detalhar tudo isso, peço que a apresentação fique disponível. Mas vamos lá. Relação adequada entre o número de alunos, professor, carga horária e condições materiais do estabelecimento. Professor que tem que dar aula para 40, 50 alunos não consegue educar nenhum deles. Ele formalmente passa pelo programa, mas ele não acompanha artesanalmente cada aluno. Não acompanha a evolução do aluno. Mobiliário, duração da jornada diária, reforço, correção de fluxo, programas de ensino, tudo isso no projeto de lei de responsabilidade educacional, parametrizando a expectativa do que é o passo a passo do gestor. Acesso à internet, publicação de dados da rede escolar, inclusive para fins de execução orçamentária, funcionamento do conselho. O conselho não é só para constar, ele tem que existir, ele tem que participar. E o conselho implicando ressalvas, recomendações, isso deveria constar do aplicativo, viu, Naila? As recomendações e as ressalvas do conselho deveriam ter um campo no aplicativo para criar diálogo do controle social com o controle externo. Se o conselho fez ressalvas, se o conselho fez recomendações, isso deveria retroalimentar o próximo ciclo de planejamento. É importante retomar isso. Acessibilidade, sem dúvida. Busca ativa não é as mães procurarem escola. O Estado de São Paulo fala que é difícil trazer os jovens de 15 a 17 anos. Mas são 240 mil jovens fora da escola. Não estranha que eles todos, que é um problema de evasão, estejam submetidos a um alto índice de risco de entrar para a criminalidade. A evasão escolar afeta diretamente a vulnerabilidade do jovem em relação à criminalidade violenta. A evasão escolar é indicador de peso sensível para a vulnerabilidade da criminalidade. Eu não estou dizendo que a escola é a única responsável pela segurança pública, mas é correlato. Caro representante do Exército, a gente não consegue cuidar de segurança pública se a gente não reforçar a base. Não tem como só sobrecarregar a polícia e o Exército. Não tem como só sobrecarregar o aparato de segurança por uma deficiência estrutural de base. O Rio de Janeiro agora mostra bem a falência do Estado. A Rocinha não consegue dar aulas para as crianças. O que essas crianças, quando crescerem, vão ter como referência de vida boa? De projeto emancipado? Não tem. Bom, já falei aqui, então, da questão da busca ativa, dos conselhos. Isso tem que entrar no aplicativo como referência, inclusive, de gestão, para o próximo ciclo de planejamento. Se as ressalvas, se as recomendações do conselho retroalimentam, de alguma forma, o ciclo de planejamento. Eu estou sugerindo, claro, mas o sugerindo constrangendo na medida de construir juntos. Olha, o que se considera, então, responsabilidade? Cumprimento de todas as medidas indispensáveis ao alcance das metas previstas. Então, o dinheiro da educação, é só o gestor escolher discricionariamente como aplicá-lo, ou ele tem que provar que adotou todas as medidas indispensáveis ao alcance das metas? Olha que salto qualitativo na análise do dinheiro da educação, do piso da educação. Não é mais um rol formal, contábil, que só a área de contabilidade fazia. Despesas admitidas, despesas vedadas. E, no intervalo, o gestor escolhe livremente o que bem entende e, às vezes, falseia. Às vezes, embute previdência, embute qualquer coisa lá dentro errado. Não, o que a gente está investigando agora é uma atuação qualitativa, operacional. Qual é o papel do Tribunal de Contas? É fazer só exame de legalidade ou exame de economicidade e legitimidade? O artigo 70 da Constituição nos exige mais do que legalidade. Economicidade, legitimidade, auditorias operacionais, para testar isso. Como é feito. E não só o que é feito com o dinheiro da educação. Não é só o que é feito, é como é feito. Aí me desculpem, se o gestor, mesmo com todo o apoio, mesmo com toda a orientação, empoderamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Judiciário, dos órgãos de controle,
Se a sociedade participando, os alunos participando, o gestor ainda assim não conseguir justificar o regular emprego do dinheiro público, não conseguir justificar os retrocessos, isso merece uma perspectiva de responsabilidade pessoal. Se diante de todo o cenário ele motivou, justificou e ainda assim não consegue provar a situação, o projeto de lei que tramita no Congresso considera improbidade administrativa. Ainda não é lei. Eu não estou defendendo que a gente já saia por aí acionando em juízo contra todos os prefeitos e gestores. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu não estou aqui na linha de punir. Pelo contrário, eu quero empoderar. Eu quero trabalhar com um gestor de boa-fé. Mas, quando eu era professora, eu brincava com os próprios alunos. Eu tenho que ser uma boa professora para estimular aqueles que querem avançar comigo, mas eu tenho que ter instrumentos de sancionar, de punir aqueles que não acompanham o processo pedagógico. Ônus e bônus. Se o gestor de má-fé continuar no seu intento de desviar o dinheiro da educação e der causa a retrocessos, a perspectiva de médio prazo, e pressionaremos muito para que esse projeto de lei seja aprovado, é que se torne uma hipótese de improbidade administrativa. Aqui, nem tudo são flores. A Justiça Eleitoral, infelizmente, vai e volta. A gente tem que continuar o nosso processo de tensão. A Justiça Eleitoral entendeu que, se não houver dolo, não configura inelegibilidade do gestor. Os tribunais de contas podem ajudar a aprovar o dolo, por meio daqueles alertas, por meio desse aplicativo. Não é porque esse caso específico que a prefeita não aplicou o dinheiro da educação, isso lá de São Paulo. O caso veio do TCE de São Paulo, né? Reginópolis é um município paulista. Não é porque o TCE, nesse caso, afastou a improbidade, que nós, Ministério Público, nós, Tribunais de Contas, vamos deixar de fazer o nosso papel de tentar constranger o gestor. Esse é um exemplo de que a gente está ainda trabalhando para avançar no controle. Mas é um processo longo que requer somatório de esforço de todo mundo. A ideia do gasto mínimo material, não adianta formalmente cumprir o artigo 70 da LDB, tem que cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, tem que cumprir as obrigações constitucionais e legais de fazer. Não adianta se furtar ao Plano Nacional de Educação. E aqui, para finalizar, já bem sei que o tempo começa a constranger até o interesse dos senhores e das senhoras pelo debate que eu tenho feito. A gente vai chegando no horário de almoço, o interesse vai diminuindo. Ainda que a educação seja uma causa muito nobre, não dá para competir com a segurança alimentar. O direito fundamental à alimentação adequada é um direito que, na verdade, tem uma dimensão primária. Eu preciso comer, os alunos bem sabem disso, né? A merenda é essencial para a educação de qualidade. Eu não vou constranger o almoço de todos os senhores e as senhoras tão queridos. Eu termino com um artigo que tive a honra de escrever em coautoria com o conselheiro Valdecir Pascoal, que é o presidente da Tricom. Isso no aniversário de 1 ano do Plano Nacional de Educação. No aniversário de 1 ano do PNE. A gente dizia: a Constituição de 88 impõe como conteúdo material das atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino o cumprimento dessas obrigações estabelecidas na própria Constituição, quanto no Plano Nacional de Educação. Não é possível outra forma de interpretar a não ser isso. Não basta essa aferição contábil matemática. Podem avisar para o secretário de Fazenda, para a contadora, para o contador da prefeitura. Nosso exame agora é cada vez mais operacional, qualitativo. Não é só o que se gasta, é como se gasta. E que resultado entrega para a sociedade. Nossa conclusão é que não há outra prioridade, outro mínimo existencial, inclusive no controle judicial de políticas públicas, senão essa proteção do direito fundamental à educação de qualidade. Direito fundamental à educação de qualidade. Agradeço muito a presença de todos, a oportunidade do debate, querida Naila. Eu, sinceramente, convido a todos a pensar a educação como um sonho de jardim que a gente tem que se unir. Rubem Alves já dizia isso. Não há projeto civilizatório para esse país no combate à corrupção. Não há projeto civilizatório para esse país em relação aos direitos fundamentais, se não for da base da educação.
É muito importante sairmos da esfera das promessas e passarmos ao compromisso, exercendo cada qual aquilo que nos compete. Ninguém pode fazer nada além da sua alçada. Mas se já fizer a sua alçada, é muito. Se já começar por si mesmo, é muito. Esse é um processo de reforço recíproco, irradiante, uma teia protetiva. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, professora Hélida Graziani, procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo. Foi realmente uma palestra instigadora, né, pessoal? Brilhante. E nós agradecemos, então, a presença de todos vocês e ficamos aí com mais um pouquinho do aperitivo aí do aplicativo na ponta do lápis. Obrigado. Boa tarde.